Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde, em Arapiraca, 12h59. E isso, falta 1 minuto para 1 da tarde. Sejam bem-vindos, boa semana para você. Semana começando hoje, segunda-feira, dia 14 de julho. O negócio passa rápido, meu amigo, né? Parabéns aí ao Chelsea, campeão da Copa do Mundo de Clubes. Parabéns também a todos os demais times que participaram. Parabéns ao nosso Alvinegro, que continua na liderança. E logo mais às 19 horas vocês vai ter toda a repercussão dessa partida e também dessa Copa junto ao Futebol Show, logo mais das 19 até às 20 horas, né? Então vamos começar aqui falando para você do tempo e temperatura agora em Arapiraca. 25 graus, possibilidade de chuva em 25%, umidade relativa do ar em 74% e ventos a 19 km por hora. Esse é o clima da nossa cidade agora, tá certo? Então, possibilidade de chuva 25%, umidade relativa do ar em 74%, ventos a 19 km por hora. Portanto, esse é o clima de Arapiraca agora e ao vivo, tá? Gente, é o seguinte, o tema de hoje, escolhido pela doutora Guacira Almeida, né? Ela vai falar com a gente aqui. Ela é neurosonografista. E aí é um tema muito, muito importante, como os demais temas que nós trazemos aqui todas as semanas. Ultrassom neurológica e cefaleia crônica. Esse nome cefaleia aí é um nome bonitinho para dor de cabeça. Eu acredito que seja uma coisa nacional, né? Quem nunca teve uma dor de cabeça. E aí você vai perguntar, mas André, tem vários tipos, tem mais de 250 tipos de dores de cabeça. E elas são colocadas aí, separadas em primárias e secundárias. As cefaleias primárias são aquelas em que a dor de cabeça é o principal problema, como a enxaqueca. Cefaleia tensional e a cefaleia em salvas. Essa aí foi o cão que inventou. Já as cefaleias secundárias são causadas por outras condições médicas, como sinusite, problemas vasculares ou até mesmo tumores. Vamos falar um pouquinho aqui das primárias, né? A enxaqueca, essa daí, de 10, 9 pode dizer que tem ou podem ter, ou já tiveram pelo menos um episódio de enxaqueca, caracterizada por dores de cabeça intensas, pulsáteis, geralmente de um lado da cabeça, podendo ser acompanhada de náuseas, vômitos e sensibilidade à luz e sons. Já tive esse trem aí, é muito ruim, tá? Primeiro você começa tendo um negócio chamado aura, e aí você vê uma luzinha piscando, que não é Natal, né? Você pensa que não é Natal não, viu, meu filho? Você já sabe que vai ter essa enxaqueca quando você começa a ver umas bolinhas piscando perto de você, ao lado dos seus olhos, imagens distorcidas, aquelas bolinhas assim. Ali é um prenúncio do fim, meu amigo. Porque você sabe que vai passar por um processo longo e doloroso. Começa com esse negócio aí chamado de aura, né? Depois vem uma dor de cabeça em um dos lados da cabeça muito forte, incapacitante. As pessoas que têm esse tipo de enxaqueca podem falar com a gente aqui. Entra aí no nosso canal NN Play, tá? E aí depois vem
depois de uma dor de cabeça intensa e imensa, incapacitante, onde você inclusive não pode ver luz, não pode ver som, se você estiver numa mesa e alguém fizer assim, ó, parece que está tocando um tambor no seu ouvido. Então você tem que se isolar num lugar escuro, né, e completamente silencioso. Quem está ouvindo a gente aqui sabe do que eu estou falando, né? E depois que todo esse pacote de maldade está quase pronto, aí vem aquela questão do enjoo, né? Das náuseas. E eu não vou falar o que é que acontece depois, porque você já sabe que você vai precisar colocar tudo para fora para que esses sintomas comecem a diminuir. E o pior é que eles só diminuem depois que você faz isso. Tá certo? É terrível, gente. Eu já tive isso, graças a Deus. E a ele eu fui curado desse trem. Mas quem tem esse tipo de enxaqueca é uma coisa do cão, tá? Não é de Deus isso não, certo? Essa daí é a enxaqueca. A cefaleia tensional é uma dor de cabeça geralmente descrita com pressão ou aperto bilateral, ou seja, nos dois lados, e de intensidade leve e moderada. Não costuma ser acompanhada de outros sintomas como náuseas e vômitos. É uma dor de cabeça forte, mas sem o pacote da maldade completo. A cefaleia em salvas é uma dor intensa e unilateral que ocorre em crises e pode durar de 15 minutos a 3 horas. A dor é acompanhada de lacrimejamento, ou seja, você vai ficar com os olhos marejados ali, congestão nasal e a pálpebra caída do mesmo lado da dor. Vai ficar parecendo o cara do Montilla, né? É Montilla, né? Tem um tapa-olho que fica com o olho baixo assim. Cefaleia crônica diária. Nós já ouvimos falar disso aqui. Caracterizada por dores de cabeça frequentes, ocorrendo em 15 ou mais dias por mês. Eu não sei como é que alguém consegue suportar tanta coisa, né? Marcão, ela tá lá. Eu não sei como alguém consegue suportar tanta dor, né? Cefaleia crônica diária, caracterizada por dores de cabeça frequentes ocorrendo em 15 ou mais dias por mês, pelo menos 3 meses. Nós já tivemos relato de uma pessoa aqui, alguns anos atrás, que disse que fazia uso de uma substância para dor de cabeça todos os dias. É terrível, né? Cefaleia secundária, cefaleias por sinusite, dor na região frontal do rosto, aqui chamado seios da face, com sensação de pressão ou congestão nasal, nariz entupido, associada à inflamação dos seios da face. Cefaleia vascular, relacionada a problemas vasculares, como hemorragias ou inflamações e geralmente intensa. Cefaleias por tumores cerebrais, dor de cabeça que podem ser acompanhadas de outros sintomas neurológicos. Outros tipos: cefaleia cervicogênica, dor de cabeça causada por problemas na região cervical, como artrite ou hérnia de disco. Cefaleia primária em facadas, dor aguda e breve em um lado da cabeça, comum em pessoas mais velhas. E cefaleia por esforço, desencadeada por atividades físicas intensas. Falando em cefaleia por esforço, tem um tipo de cefaleia aí para os interessados ou não. Tem um tipo de cefaleia aí, doutora, chamada cefaleia pós-orgástica. É isso mesmo que você ouviu aí, tá? Essa daí também foi o cão que inventou, tá? Por quê? Porque é o seguinte, essa cefaleia você tem depois que está ali com seu parceiro, com sua parceira, tá tudo bem, tá tudo azul, você tá pensando em ver as estrelas, e você vai ver mesmo, filho, né? Você vai ver as estrelas, tudinho. É uma parte do amor e uma parte da dor. Cefaleia pós-orgástica, o nome já está dizendo tudo, mas ela já está comigo. Por que a gente vai falar de dor de cabeça cefaleia hoje? Porque existe a neurosonografia. E ela, doutora Guacira Almeida, ela é especialista em neurosonografia. É um ultrassom
da cabeça. Um exame acessível, fácil, indolor, sem preparo, não precisa você tomar nada, né, para fazer esse exame, para descobrir o que é que a neurosonografia pode fazer por você, por mim, que podemos ter cefaleia, dores de cabeça, enxaqueca, em vários níveis, como vocês viram aqui. Doutora, o que é a neurosonografia e como ela difere dos exames de imagem convencionais, como a tomografia ou ressonância magnética, em relação à cefaleia? Boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos em casa. Bem, então, a gente já tinha falado antes, mas é bom sempre enfatizar. A neurosonografia é uma ultrassom convencional, né? Que através de ondas sonoras, ela atravessa uma janela óssea que a gente tem no cérebro e avalia as imagens tanto do parênquima cerebral dentro do cérebro, que é aquela parte que a gente chama popularmente de miolo, como os vasos cerebrais e toda a hemodinâmica cerebral. A ressonância e a tomografia são exames realizados através de raios, né, radioopacos, como a tomografia e como a ressonância também, tá? E eles avaliam estruturas, geralmente mais a parte de estrutura cerebral e também de coluna cervical, tá? A ultrassom, ela chegou agora para dar mais uma adeno, mais uma contribuição, mais uma ferramenta para muitos casos que às vezes as pessoas têm medo, né, de ficar em ambientes trancados, tem fotofobia. Às vezes pacientes difíceis de ficar tranquilo, quieto dentro do tomógrafo, tem claustrofobia e também tinha dificuldade com tremores, ou paciente idoso ou criança com ruído, né? Isso tudo tinha que ser submetido a uma sedação, né? Para poder ficar parado, estático, para poder conseguir captar as imagens, tá? E foi pensando nisso que foi surgindo essa possibilidade do ultrassom neurológico, que está aí em vento e popa, tem já 10 anos já de especialização, chegando a pouco mais de 5 anos aqui no Brasil, né? E está aí dizendo que veio para ficar e para ajudar e ser mais uma ferramenta no diagnóstico de várias doenças neurológicas. Perfeito. E em Arapiraca, só quem faz a neurosonografia é a doutora Guacira Almeida, tá, gente? Então, não vai adiantar você procurar em outro lugar, porque só ela faz na Clínica Una. Você aguarda a entrevista, logo no final a gente vai passar o contato aqui para que, eu tenho dor de cabeça, eu tenho enxaqueca. Eu falei aqui do monte de tipo de enxaqueca que você chegar, né? Cefaleia primária, cefaleia secundária, cefaleia em salvas, aquela que foi o cão que criou, que você vê a aura, né? Tem náuseas, acompanhada também de vômito, só fica bom depois que você bota tudo. Homem, quem tem sabe o que eu estou falando aí. E tem muita gente que está ouvindo a gente agora. A despeito disso, doutora, vários cortes que a gente faz aqui no programa e coloca lá nas nossas redes sociais. Quero mandar um abraço aqui para o garoto que faz tudo isso, Diego França, que está aqui inclusive fazendo essas imagens. Tem muita gente que inclusive já disse aqui nos comentários dos cortes: meu Deus, eu tenho isso, vou procurar um médico. Tá lá nos nossos cortes, no nosso canal no YouTube, tá, gente? Isso é uma prestação de serviço incrível, porque a pessoa está em casa e acha que está tudo bem. Como a gente fala aqui no Nordeste, acha que está abafando, né? E a pessoa ouve um médico falar e diz assim: peraí, eu não estava pensando nisso, eu estou sentindo tudo isso e eu preciso procurar ajuda. Que coisa boa que Saúde em Foco e só a NN pode proporcionar para vocês com os nossos especialistas. Doutora, em que situações a neurosonografia ela é indicada no diagnóstico da cefaleia crônica? A ultrassom neurológica, ela veio para ser mais uma ferramenta, né? As cefaleias crônicas, elas têm várias causas, vários motivos. E a ultrassom neurológica, a cefaleia como a enxaqueca, que você frisou bem no começo, é uma cefaleia que a gente chama de cefaleia vascular. Então, por ela ser vascular, a ultrassom neurológica, ela avalia principalmente os vasos e a hemodinâmica toda dos vasos, a avaliação de velocidade, de fluxo, de perfusão cerebral. Então, isso é uma das consequências de quem sofre de enxaqueca, né? Então, a ultrassom neurológica ela veio tanto para acompanhar o tratamento dos pacientes que sofrem dessa cefaleia
enxaqueca, né, cefaleia vascular, como também para diferenciar as causas de cefaleia vascular por enxaqueca de outras cefaleias crônicas. Porque a gente, às vezes os sintomas são muito parecidos, mas as cefaleias, ela tem outra origem, tá? Então, ela serve para avaliar cefaleia por causa de arterite, que é uma cefaleia que causa um edema na parede do vaso da artéria cefálica temporal, que dá muito tipo de dor em pontadas, que às vezes confunde muito também com enxaqueca. A ultrassom neurológica vai avaliar se os vasos da parte da visão, né, do olho, ele tem alguma estenose, ele está com algum rompimento, ele está com alguma deficiência de chegada de fluxo sanguíneo dentro da parte do olho, que pode causar as tonturas, que pode causar as áureas, as salvas, né? Então, assim, principalmente a ultrassom neurológica, ela vai ajudar a distinguir, a diferenciar as causas de ultrassons com outras causas mais graves, as causas de cefaleia, com outras causas mais graves, e vai investigar as possíveis causas que pioram a enxaqueca. Ou seja, um forame oval patente, ou seja, o paciente que tem um defeito genético e às vezes não tem causa nenhuma, e o principal sintoma dele é cefaleia. E aí você acha que está tratando enxaqueca, mas você tem uma comunicação entre os dois lados do coração que está causando isso também, né? Você pode ter também uma alteração na reatividade cerebral. Os cérebros, o vaso cerebral, em situações de estresse, pode dar o que a gente chama de um espasmo, uma contração, uma estenose, que piora a dor, né? E outras causas também, como, além disso, estenoses. Estenoses que a gente vai investigar de toda a área da circulação cerebral, oftálmica e cervical, que vai compor o fluxo sanguíneo cerebral. Estenose é o estreitamento, tá, gente? Isso. Estenose é o estreitamento dos vasos e, claro, é por isso que quando você, às vezes, vai procurar um remédio, o médico prescreve um remédio, esse remédio, às vezes, ele tem uma função de vasodilatação, justamente para melhorar essa estenose, esse estreitamento do vaso, que, claro, se você tem uma saída de água, vamos supor, na sua casa, você tem lá o encanamento da sua casa e tem um cano que está entupido ali, ela vai forçar ou pode forçar esse encanamento em outro local, não é mais ou menos isso, doutora? Ela Exatamente. vai forçar ou então vai estourar ali onde está entupido. Entupiu tanto ali que a pressão da água vai fazer com que isso estoure. Isso se chama aneurisma. Isso. Né? Então, dessa forma, fica bem facinho de entender. Doutora, a neurosonografia, ela consegue identificar causas vasculares e estruturais para dores de cabeça persistentes. Você falou um negócio aí, eu estava olhando a sua aula, e você falando, eu como um bom aluno que sou prestador de atenção, é o seguinte, o que é que acontece? Tá tudo certinho aqui. Você olha para o André Pepsi aí na lente, você diz assim, porra, que cara bonito, né, bicho? Cara simpático, né? Charmoso e tudo. Tá tudo perfeito, tem a cabeça no lugar ali, tá tudo certo. Mas, doutora, morfologicamente e internamente pode ter alguma coisa. Você diz, não, mas eu não tenho nenhuma, né? A cabeça é grande, mas, né? Tá tudo certo aqui, não tem nada errado aqui. Externamente não. Mas internamente pode ter alguma coisa que dificulte esse fluxo cerebral. E é aí onde a neurosonografia entra para identificar essas causas vasculares ou estruturais, né? Para dar esse diagnóstico da dor de cabeça persistente. Exatamente. Além das causas vasculares, que é a maior gama da ultrassom neurológica, a gente tem as causas estruturais também. Que seja, existe uma causa chamada de hipertensão intracraniana idiopática, que aí a gente vai avaliar através do fluxo sanguíneo essa hipertensão e através da autorregulação cerebral, que também é avaliada pela neurosonografia. A gente também avalia a parte dos ventrículos, né? Existem causas de hidrocefalias idiopáticas, hidrocefalias genéticas, que são pequenas a olho da tomografia e da ressonância, e a neurosonografia já consegue identificar, por conta da acuidade e da facilidade que ela tem de ver a parte anecoica, sem precisar de contraste, né? Eu digo, entre a ultrassom
neurológica e a tomografia e a ressonância sem contraste. Perfeito. As convencionais, tá? Perfeito. Um detalhe. O contraste é uma substância que é injetada na sua veia, tá certo? Para permitir que a área que vai ser fotografada, a área que vai ser examinada, ela tenha um destaque na sua vascularização, tá certo? Então vai ser colocado um líquido ali na sua veia para permitir que aquele local onde vai ser feita a tomografia, ele tenha um destaque nas imagens da tomografia ou da ressonância magnética, tá bom? Um detalhe importante, sempre que alguém prescrever, sempre que um médico prescrever contraste para você, é bom você saber se você não é alérgico ao contraste. Se você for alérgico ao contraste e você não disser ao médico, ou não disser que não sabe, porque os locais que fazem os exames, né, doutor, eles têm a obrigação de fazer um teste. Não é um negócio muito bom não, você toma um negócio lá, né, eu já tomei, já fiz o teste, graças a Deus, eu não era alérgico, mas assim, peça o teste de alergia para o contraste. Já na neurosonografia, você não vai tomar nada. Nem a água que a Janaína está trazendo para mim aqui, você vai tomar. Né? Essa água é mineral mesmo, né, Janaína? É pura mesmo, né? Não é da torneira não, né? Obrigado, Janaína, viu? E aí, você vai fazer um exame sem dor e sem nenhum tipo de incômodo. Poxa, eu vou fazer um exame e tudo, vou tomar uma injeção. Não vai tomar nada. Não existe preparo, né, doutora, para neurosonografia? Não existe preparo para neurosonografia. E a gente, o máximo que você consegue de invasivo fazer, quando você vai fazer a pesquisa do FOP, que a gente fala que é a comunicação, que é o exame do ultrassoniano, com a pesquisa de microbolhas ou microêmbolos. Você faz um acesso venoso cerebral e injeta soro e ar, para poder fazer as microbolhas e a gente identificar através de ultrassom. É uma das coisas que apenas isso é invasivo. Uma coisa que veio somar também, André, recentemente, nos últimos congressos a gente tem visto, é que a neurosonografia, ela além de ajudar a diferenciar as causas para a parte de cefaleia vascular, que é a enxaqueca, ela vem também para acompanhar o tratamento. Então isso é um ganho muito grande, uma evolução muito grande. Porque quem trata enxaqueca sabe que nem sempre no primeiro medicamento você consegue resolver o seu problema. Sim. E não é só medicamento, né? É tudo uma mudança de vida, de hábito, que tudo isso influencia no seu tratamento. Uhum. E como é que o ultrassom ajuda nessa parte? Ele avalia a vasorreatividade dos vasos, ou seja, o que os vasos conseguem regular através do uso da sua medicação. Uhum. Porque geralmente quem tem esse tipo de patologia, ela tem uma velocidade do fluxo cerebral muito alta. E a medicação é para ajustar esse fluxo, né? Essa velocidade. E só que às vezes a pancada é grande, aí o fluxo diminui muito. Aí você começa a tomar a medicação, começa a ter enjoo, começa a ter tontura, aí já abandona o tratamento. E aí você consegue ajustar, não, vou tirar menos, vou botar mais. Então, assim, é uma ferramenta muito boa hoje em dia, principalmente para quem faz esse tratamento, esses colegas que fazem tratamento de cefaleia vascular e enxaquecosa. Perfeito, gente, olha, é um exame que é um ultrassom da cabeça. Uma coisa que muita gente pensou e confesso que há algum tempo atrás eu pensava também, digo, rapaz, chegou a tomografia, chegou a ressonância, o que é que vai ser da ultrassonografia? A ultrassonografia agora está dando tapa, né, na ressonância e também na tomo. É incrível, né? E um exame que tem um custo completamente mais acessível que a tomo e que a ressonância magnética. Se você sofre com enxaqueca, se você tem dor de cabeça, não sabe a origem disso, saiba que, sobretudo, não é normal, tá? Tem gente que já tomou posse. É a minha enxaqueca, é a minha dor de cabeça, né? Fica aquela pra tu mesmo, não passa pra ninguém, né? Quando for morrer, faz lá o testamento, deixa pra alguém de herança, né? Ou então, se tu não quiser, tu não toma nada, né? Tu procura o médico, vai fazer a ultrassom neurológica para saber que origem, qual é a etiologia, de onde é que ela vem, por que ela vem, né? Quero mandar um abraço aqui para dona Hilda, que ela mandou um card lindo para mim, como sempre, que ela diz assim: que sua tarde seja suave, doce e tranquila, que você esteja sempre feliz. Boa tarde, dona Hilda, muito obrigado. Neide, um abraço também para você, tá bom?
Vou pro intervalo tomar uma água aqui, aferir a pressão do homem velho. Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo. Fica aí. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe.
Muito bem, Arapiraca, agora 13 horas 32 minutos. 1 hora e 32 minutos. Boa tarde, né? Boa tarde. Apesar de tudo, boa tarde. Eu estou conversando com a doutora Guacira Almeida, ela é neurosonografista, e o assunto ultrassom neurológica versus cefaleia crônica. Estamos aqui ao vivo e em cores. Você já imaginou isso? Né? Já prestou atenção nisso? Então, é bom prestar. Doutora, existe algum tipo específico de cefaleia, como enxaqueca tensional ou cefaleia em salvas, que pode se beneficiar? Quem pode se beneficiar mais desse tipo de exame? André, a ultrassom neurológica ela vai avaliar todas as causas de cefaleia. É uma ferramenta para ajudar nos diagnósticos diferenciais, né? Então, assim, para todo colega que está tratando o paciente de cefaleia crônica, de causa inespecífica e de difícil condução, a ultrassom neurológica é uma ferramenta que vai ser essencial, tanto para descobrir para afastar causas como causas vasculares, né, como estenose, que a gente tinha falado aqui antes, como arterites, que são doenças reumáticas que acontecem, que dá também essa inflamação em alguns tipos de artérias, como a artéria cefálica, e também para avaliar a autorregulação e a vasorretividade e pesquisa de microbolhas, tudo isso tanto no diagnóstico como da propedêutica, como no acompanhamento do tratamento dessas cefaleias. Tá. Quais as estruturas cerebrais do sistema nervoso que a neurosonografia analisa com mais precisão? Olha, quando a gente começou com o dobro transcraniano, o ultrassom neurológico seria mais para ver a parte de vascular, de fluxo cerebral, de velocidade cerebral. Hoje em dia a gente tem uma gama de coisas que a ultrassom neurológica pode avaliar, né? Desde da parte de Parkinson, né? A parte do parênquima, a gente consegue avaliar estruturas que são identificadas nessa patologia, consegue avaliar líquido aumentado, que é o caso da hidrocefalia, conseguimos avaliar até hematomas. Dependendo do hematoma e da região do hematoma, o ultrassom neurológico também consegue avaliar, tá? Então, tudo, né? A parte do mesencéfalo, a parte de terceiro ventrículo, todo o parênquima, todas as estruturas cerebrais que a gente consegue hoje identificar, fora a parte vascular e a parte de velocidade cerebral. Então, o ultrassom neurológico está aí para acompanhar os pacientes, tanto na parte de urgência, à beira-leito, que a gente chama dentro dos pacientes internados em UTI ou em hospital. Serve para avaliar e para conduzir tratamento de várias doenças, tá, neurológica, tanto vascular como do parênquima, como também serve para fechar protocolos de morte encefálica, que é uma dos principais carros-chefes aí da parte vascular. Como a gente falou aqui, doutora, como é que é feito o exame, se tem algum tipo de... Se é um tipo invasivo, se exige algum preparo do paciente? Uma coisa que as pessoas podem estar perguntando em casa: peraí, é uma ultrassom na minha cabeça, eu tenho cabelo, e aí, precisa raspar a cabeça, né? São perguntas que podem surgir. As pessoas peraí, eu não quero mexer no meu cabelo não, como é que faz isso? Não, exatamente, é boa pergunta, mas não é na cabeça em si, é no local que a gente chama de janela temporal, que é nesse ossinho aqui entre a orelha e o olho, tá? Aqui se chama de uma janela temporal, que a gente chama, tá? Dos dois lados, aí a gente vai colocar o ultrassom aqui, então não tem problema com o cabelo. Vai sujar um pouco com o gel, mas só isso. E aqui na nuca, aqui atrás, também outros locais para a gente pegar a janela transforaminal, que é para avaliar os vasos da região posterior do cérebro. Tá? Então, geralmente nessa posição aí, exatamente da foto, onde a gente encontra a janela temporal, que está presente em cerca de 85 a 90% da população. E é possível, através da neurosonografia, identificar alterações relacionadas à hipertensão intracraniana. Quase não sai aqui. Ou hidrocefalia. Isso, como eu tinha dito no outro bloco, através da ultrassom intracraniana a gente consegue avaliar o fluxo e a velocidade cerebral, tá?
e a gente chama de índice de pulsatilidade, que também a gente consegue medir e avaliar a hipertensão intracraniana. Além disso, avalia também o parênquima, a dilatação dos ventrículos, que é onde a gente identifica a causa das hidrocefalias. Doutora, em crianças ou bebês com queixas de irritabilidade ou choro constante, o exame, a neurosonografia, ela pode ajudar causas neurológicas ocultas? Pode também, né? Criança é uma caixinha de surpresa, né? Então, existe várias aí, um quadro clínico que tem que ser montado com mais cuidado, com mais atenção, para identificar, né? Não só por conta do choro, da irritabilidade, mas outros sintomas que consiga associar, que tem uma hipótese diagnóstica de causa neurológica, tá? Como hidrocefalia, como outras causas que a ultrassom transfontanela, que foi as nossas primeiras ultrassons, também pode ser útil nesse diagnóstico. E quais as vantagens da neurosonografia em relação aos outros métodos na prática clínica diária, especialmente no acompanhamento de cefaleias recorrentes? Há alguns anos atrás, eu não me lembro quem foi a profissional que eu entrevistei, mas nós tivemos uma participação de uma ouvinte aqui, e ela, naquele dia, ela falou algo assim para mim estarrecedor. Ela disse assim: eu tenho dor de cabeça todos os dias, eu tomo analgésicos todos os dias. E a médica que estava comigo disse assim: olha, tá tudo errado aí, né? Você precisa tratar isso não é uma coisa normal, né? Então, doutora, para as pessoas que podem ter isso, né? Quais as vantagens da neurosonografia, que eu repito, a gente não fala valores aqui, gente, mas é um exame muito mais barato que uma tomografia, muito mais barato do que uma ressonância magnética, indolor. Se você dirigir, você vai dirigindo, você vai voltar dirigindo. Não que a tomografia, né, você não vá. O ideal é que você vá com um acompanhante sempre, né? Sempre vai com um acompanhante. Pode ter o fator emocional. Você falou aí, tem um tipo de tomografia de túnel fechado, né? Eu tenho um amigo que é policial militar, não vou dizer o nome dele não, para ele não passar vergonha. Ele está na reserva, um grande amigo. Mas ele disse assim: André, eu não consigo entrar ali. Eu não consigo entrar ali se não for sedado. Eu digo: coronel, você está brincando? Ele disse: não, eu não consigo entrar. Entendeu? Tem gente que tem medo de lugar fechado, que se chama de claustrofobia, né? E por isso que algumas empresas de imagens já fizeram tomografia de campo aberto, já para esses medrosos aí fazerem o exame sem tanto problema. Tem gente que tem problema com barulho, aquele negócio zoando no ouvido da gente, rodando no juízo da gente ali, é uma série de coisas, né? Então, doutora, quais as vantagens da neurosonografia em relação a outros métodos na prática da clínica diária, especialmente no acompanhamento de cefaleias recorrentes? Uma das vantagens é exatamente isso, né? Não é um exame indolor, não é um exame invasivo, não tem barulho, não tem radioatividade. Então, assim, é um exame que pode ser repetido várias vezes, quantas vezes for necessário, para você fazer o segmento do tratamento e até ajustar a dose de medicamento e até descobrir causas associadas ou diferentes que esteja junto também da sua cefaleia crônica, que não seja só enxaqueca. Tá? Então, assim, é uma ferramenta que pode ser usada quantas vezes for necessária, sem causar dano nenhum à sua saúde. Tá. E o que você diria aos pacientes que convivem com dor de cabeça crônica, né, e não conseguem um diagnóstico claro? A neurosonografia pode ser um divisor de águas nesses casos? Com certeza, pode ser um divisor de águas nesse caso, e pode ser que consiga até afastar uma causa que você tomou para si como uma coisa apropriada. Eu tenho enxaqueca e pronto, e não tenho tratamento. E às vezes você nem tem enxaqueca, né? Você tem outra causa de cefaleia, uma arterite, ou outra causa idiopática, ou uma hidrocefalia ou hipertensão, e não sabe, né? Então, assim, para todas essas pessoas que têm cefaleia crônica, que têm cefaleia diária, que tomam medicação diária, procura um profissional, um neurologista, para poder identificar, ou então
conseguir fazer um raciocínio da tua suspeita diagnóstica. E com certeza a ultrassom neurológica vai te ajudar a esclarecer melhor esse diagnóstico e até fazer um acompanhamento. Perfeito. Doutora, obrigado por ter vindo, né? É de muita importância esse esclarecimento aqui no dia de hoje, porque as pessoas normatizam ou normalizam as coisas, né? É como eu falei, né? É a minha enxaqueca. Você tomou posse de uma coisa que não é para você tomar, né? Não é para você, de forma nenhuma, você tá normatizando uma dor de cabeça, né? Principalmente se ela tiver vários dias por sequência, tá certo? A doutora atende aqui na Clínica Una, fica na Rua São Miguel, 115. Você vai entrar aí no Instagram, tá? Olha aí o endereço, @una.clínica, tá? Una com U, tá? @una.clínica, fica na Rua São Miguel, 115, aqui no centro de Arapiraca. Um detalhe, a Rua São Miguel, para quem não sabe, você vem na Rua Rio Branco, Avenida Rio Branco, vai fazer o contorno onde era ali o antigo Clube do Asa, vai como quem vai para o Lacel, na Rua Fernandes Lima, só que antes de chegar no Lacel, você vai entrar à direita, é aquela ruazinha estreitinha que tem uma caixa d'água ali, tá? No Fumicultores. Isso, eu falei o quê? Asa. O Clube do... Eu tô louco aqui. Depois vocês vão entender por quê. O antigo Clube do Asa, gente, tá? O antigo Clube do Asa. Você vem na Rio Branco, aí vai descer para as Cacimbas, vai entrar à esquerda, fazer o contorno no antigo Clube dos Sumicultores, como quem vai para a Rua Fernandes Lima, para o Lacel, entra à direita. Você não segue, você entra à direita. Lá na frente do lado esquerdo vai ter a Clínica Una. E aí você vai falar com a atendente, ela vai marcar para você, tá? Lá, volta lá, Marcão, o telefone, né? Lá você fazer eletrocefalograma, eletrocardiograma, mapa 24 horas, Holter 24 horas. Tô nessa, viu? Eu tô voltando, vou chegar aí, né? E volta o telefone para mim, Marcão, para eu colocar aqui. Isso. O WhatsApp é o 82 para quem tá fora de Alagoas, 999770374. 999770374. Doutora Guacira, obrigado, espero você aqui há 15 dias, né? E a gente vai falar de um assunto tão importante quanto os assuntos que você sempre traz pra gente aqui, sabendo que a neurosonografia é um exame acessível a você, a toda a população, que pode ser feito de forma indolor e que tem revelado uma qualidade de vida muito grande para as pessoas que se submetem a esse exame. Você já imaginou, você tem uma cefaleia, não sabe por quê, e agora você tem um exame e você pode descobrir por quê? Isso não tem preço, né? E eu não estou fazendo propaganda aqui de cartão de crédito não, né, doutor? Não, com certeza. A gente que agradece pelo espaço, né, pela oportunidade, e a gente pode, para todos que quiserem entender mais um pouco sobre ultrassom neurológica, inclusive sobre ultrassom em relação à cefaleia crônica, dá uma passadinha e segue lá a nossa página profissional, que é o g.a.neurosonografia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gente, eu recebi há pouco uma notícia de algumas pessoas algumas pessoas que sabem, né? Eu perdi minha mãe com 7 anos e aos 7 anos uma tia minha que eu fui visitar, inclusive no ano passado, ela mora em Maceió, tinha mal de Alzheimer, e durante o programa aqui eu recebi a informação de que ela já não estava mais aqui. A minha tia, ela ocupou um lugar muito importante na minha vida como minha mãe. Eu fui criado por outra tia, irmã dela, que faleceu também quando eu tinha 22 anos. A minha tia Zuíla era a pessoa mais próxima do que eu tive de uma mãe. Depois que as minhas 2 mães morreram, eu sou um cara muito felizado, bicho. Eu sou um cara abençoado. Eu tive uma mãe biológica, eu tive uma tia que me criou como mãe, que é irmã dessa tia minha, que hoje
perto do meio-dia, foi embora e eu recebi a notícia agora. Amanhã provavelmente não vai ter o Saúde em Foco. Eu gostaria de registrar e agradecer a Deus pelo privilégio que eu tive de ser criado por ela. Quando minha mãe faleceu na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em 79, ela foi nos buscar. Nós tínhamos e sempre tivemos um carinho muito grande por você. Eu não conseguiria dizer aqui com palavras. E a semana passada todinha eu vinha sonhando com meu pai, meu tio, né, que me criou, a minha tia que me criou. Ontem à noite tive um pico de pressão inexplicável, fui atendido. Quero agradecer a doutora Roberta que me atendeu, me medicou. E eu estava tentando entender o porquê. Eu agora já sei o porquê. Eu estava sendo preparado para esse momento. Embora ninguém se prepare. Eu sei que a minha tia já não estava mais aqui. A sua mente já não estava mais aqui. O Alzheimer levou tudo que ela podia. A última vez que eu fui visitá-la, ela nem me reconhecia mais. Mas não importa, né? A gente sempre quer que as pessoas estejam aqui para sempre. Então, a todos que estão ouvindo, estão vendo, orem, rezem por mim. Eu sou um cara muito fraco. Esse assunto é um assunto que eu não tenho muita capacidade de falar dele. Eu não tenho... Não consigo dominar isso. E eu termino o programa de hoje dizendo as palavras que um dia alguém disse na Bíblia, né? O Senhor deu, o Senhor o tomou. Louvado seja louvado seja o seu nome. Boa tarde.